Oi gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, nesse vídeo de hoje, eu quero aqui falar sobre jejum, isso mesmo, quero aqui conversar com todos vocês um pouco sobre o jejum, sobre a importância do jejum. Quero saber aqui também, antes de começar a falar, se você tem o hábito, de estar jejuando, quero saber, se você jejua, se você tem dificuldades para jejuar ou se não tem dificuldades. Mas antes disso, eu quero te perguntar como que você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel, estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa o teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Eu oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Amém, irmãs? Amém? Graças a Deus. Então, a Bíblia vai dizer que há castas de demônio que saem com jejum e oração. Existem determinadas situações e circunstâncias na nossa vida. Eu estou me lembrando aqui de uma palavra, irmãs, Êxodo 20, que através do jejum e da oração, nós temos a clareza e a direção e o direcionamento, que há um mal atuando ali, naquela circunstância ou naquela situação. E isso só vem através do jejum. O jejum, dentre tantos benefícios espirituais, porque aqui nesse canal eu só falo de benefícios espirituais além dos físicos. O jejum, ele traz muitos benefícios físicos, viu, amada igreja? Biologicamente para o nosso corpo, para a imunidade, mas não é isso que eu falo aqui no canal. Eu falo como objetivo, com o objetivo espiritual. Então, dentre tantos benefícios que o jejum ele traz para as nossas vidas, é que o jejum ele nos dá a clareza, a sensibilidade e a percepção de coisas que outrora nós não percebíamos antes. Situações que às vezes passam, irmãs e irmãos, despercebidas aos nossos olhos. Você vai vivendo achando que determinadas coisas são normais, que é assim mesmo. E quando você tem uma prática e uma vida de busca ao Senhor, de se colocar na presença do Senhor, de buscar o Senhor, inclusive com jejuns e em jejum, você começa a entender determinadas coisas, determinadas situações. Peraí, isso aqui não está certo. Sobretudo, irmãs, jejuns, quando você jejua e faz disso uma rotina, você jejua assim de forma regrada, os teus sentidos, eles começam a ficar muito sensíveis. Você começa a prestar atenção em áreas, em situações que porventura você não estava prestando atenção. O que será que na minha família é assim? É um dos questionamentos. O que será que os meus parentes, os meus familiares agem assim? O que será que na família assim, assim? O que será que minha vida nessa área aqui está acontecendo isso, isso? Por que será que nessa parte aqui está acontecendo isso, isso? Mas isso vem, essa sensibilidade, essa percepção vem de uma vida com jejum. Porque você vai vivendo, e há tantas vozes, e corre para lá e corre para cá, e aquela rotina do dia a dia, e faz isso, faz aquilo, arruma a casa e vai para a igreja, arruma os filhos, arruma o marido, arruma comida, arruma roupa. É ou não é, amada igreja? Quem trabalha fora, então a rotina é muito mais pesada, né? Você não para prestar atenção. E são as amigas, e são pessoas te chamando, e
E conversa daqui, conversa dali, é trabalho na igreja, é compromisso na igreja, e é compromisso no lar, e arrumar quintal, e arrumar na frente da casa, e tira o lixo, e limpa a casa, e faz comida, e lava roupa. Mães, certas coisas vão passando. Desapercebidamente aos nossos olhos, a nossa vida vai indo. Vai indo. E quando você se dá conta, já se passaram muitos anos e você não se atentou para aquela situação ali. O jejum, ele tem esse poder de nos dar esse feeling, essa clareza, essa sensibilidade, essa percepção. E pasmem todos vocês, não é jejum de um dia, 2 dias, não. É quando você já tem ali uma prática de alguns anos e Deus começa a te chamar a atenção para coisas que outrora você não havia percebido antes. Por exemplo, objetos amaldiçoados, objetos ganhados, objetos herdados, objetos que já vêm acompanhando durante anos dos seus ancestrais, ou porque você ganhou, ou porque você pegou e você não tinha se atentado para isso. Comigo, irmãs, eu estou falando aqui de experiências que eu vivenciei e que ainda vivencio. Foi o ano passado. Eu retirei 2 objetos daqui do meu lar. Você percebe que não é algo rápido para Deus. Eu não sei para vocês, irmãs, mas eu estou falando assim de uma experiência pessoal. E eu não quero fazer disso, irmãs, uma doutrina, viu? Aqui, viu, amada igreja? Estou falando aqui de algo pessoal e eu não quero aqui fazer disso uma doutrina. Mas no meu caso foram muitos jejuns, por exemplo, até do vídeo mais comentado, né, e visto aqui do canal, esse vídeo já está com 50 mil visualizações. E inclusive até quando eu gravei aquele vídeo eu estava em jejum. E tem um jejum que eu faço, que é o jejum de 21 dias, né? E ele é um jejum muito pesado. E quando eu gravei aquele vídeo eu estava nessa campanha, dessa oração, desse jejum durante 21 dias. E foi quando eu tive aquela visão, porque senão, irmãs, aquela casinha horrível ainda estaria aqui, o meu quintal estaria da mesma forma, a vida estaria da mesma forma, a casa da mesma forma. Eu não tinha mudado alguns paradigmas, algumas situações na minha mente e no meu espírito. Eu não teria prestado atenção em tantas coisas no qual de lá para cá eu prestei atenção. Então, para chegar naquela visão, naquela revelação, foi uma visão rápida, né? Foi uma visão rápida. Normalmente, irmãs, as visões que Deus me dá, eu não sei com você como é que é, mas são visões muito rápidas, é como se fosse um flash, né, de uma máquina. E eu vi literalmente, e eu estava em jejum, de joelhos dobrados, orando. E ali eu tive. Eu fico pensando, e se eu não tivesse uma vida em constante oração e jejum? Teria passado despercebido. Então, eu falo aqui de algo vivenciado, né, que eu li em algum livro. Por exemplo, o ano passado, saíram 2 objetos daqui de dentro da minha casa, dos antepassados, né? Um era um móvel que eu havia até reformado ele, pintado, e ele ficou assim muito, muito bonito, né?
E aí eu comecei a ficar cismada com aquele móvel, comecei a ficar cismada com aquele móvel, comecei a ficar cismada, eu não sei se foi feito rezas naquele móvel, se eu não sei de onde que veio, se eles compraram os antepassados, né? No caso lá dos meus avós eu não sei, mas eu sei que quando eu era bem criança, eles me levavam para centro, para lugares, né? Dessa natureza, né? Então eu não sei qual a origem daquele móvel, eu não sei se... eu não sei qual é a origem, eu sei da origem do guarda-roupa, que isso tudo começou também com o guarda-roupa. Eu comecei a ficar cismada com aquele guarda-roupa e eu quebrei o guarda-roupa. O vídeo aqui tá assim, o mistério do guarda-roupa. Encontre esse vídeo, ele não tá numerado, né? Mas tá assim, o mistério do guarda-roupa. O mistério do guarda-roupa. E ali, curiosamente, um familiar meu depois confessou que aquele guarda-roupa veio de um lugar, de uma casa que era um centro. E se eu não tivesse obedecido à voz de Deus, na direção de Deus, se eu não tivesse feito os jejuns, me consagrado, Deus não iria revelar. Existem situações ocultas que Deus não revela para quem está na superficialidade, na carne. Às vezes, irmãs, a pessoa carrega uma maldição e isso se acentua mais com hábitos ruins. Tem isso, viu? Às vezes há uma predisposição genética, mas quando você olha o comportamento dos familiares, por exemplo, de uma doença cardiovascular, mas devido aos hábitos ruins e a pessoa absorve aqueles hábitos ruins, há uma predisposição maior também de ser acometido ou acometida. E diga-se de passagem que quem trabalha em hábitos ruins é o inimigo. O inimigo, ele ama, ele adora quando você se entope de gordura. Ele gosta, viu? Ele gosta quando você se entope de açúcar, todos os dias açúcar. Ele gosta. Ainda bate palma para você. Porque ele sabe que lentamente vai acabando com a tua saúde. Desse jeito. Ainda fala, come mais. E eu não sei, irmãs, se vocês sabem, mas o açúcar, ele é altamente viciante. Chegando a ser comparado com cocaína. Então, o inimigo, ele trabalha muito nos maus hábitos. Então, a família já tem ali uma predisposição. E a pessoa ainda continua naqueles maus hábitos desenvolvidos na família. Irmãs, é um prato cheio. Para que o inimigo mesmo entre e fique ali. Então, às vezes há uma maldição, tem gente que não crê em maldição. Mas eu creio na Bíblia, e aqui em Êxodo 20, versículo 5 diz assim: não te encurvarás a elas, nem servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Faço misericórdia a milhares dos que amam e aos que guardam os meus mandamentos. Então Deus, ele visita a nossa... ele visita os antepassados, a iniquidade dos pais nos filhos. Mas muitas das vezes o que os nossos ancestrais fizeram, nós não sabemos. Alguns já morreram. Avô, bisavô, tataravô, que reza que fez, que encantamento que fez. Os antigos tinham muito isso. As promessas, os votos que fizeram a santos. Mas a palavra fala que o Senhor, ele visita a iniquidade. E ali aquela geração carrega aquilo dali, ó. Devido ao pecado lá, ó. Tem gente que não crê nisso. Mas isso tudo é levado em conta.
Pecado dos pais nos filhos. Os pais pecaram os pecados, é necessário fazer uma oração de renúncia. Quando você observa para o teor de determinadas orações, por exemplo, de Neemias, de Daniel, até mesmo a oração de Josafá, do rei Josafá, que esses dias eu estava falando, mas eles pediram perdão pelos pecados dos pais, pela idolatria dos pais, pelo que os pais fizeram. Eles pediram perdão. Pediram perdão. Pediram perdão. Por que será, hein? Curiosamente. Então, irmãs, existe sim, é necessário uma oração de renúncia, de quebra, de confissão de pecados, colocar diante de Deus e pedir para Deus nos revelar o oculto. Deus, ele nos revela o oculto, espírito de sensualidade, espírito da sensualidade, maldições imperando no meio da família. Tem isso. Aí tem gente que fala assim, mas eu não dei sorte no amor. Já teve tantos casamentos e não ficou com nenhum. Irmãs, tem algo. E a pessoa vai vivendo achando que não tem sorte, achando que às vezes tem algo espiritual. Às vezes é uma mudança mesmo que a pessoa precisa, uma mudança comportamental. É uma série de coisas, viu, amada igreja? Uma pessoa conseguir ter um relacionamento bem, um relacionamento bom. O que é um relacionamento bem, um relacionamento bom? É um relacionamento que Deus preparou. E você esperar, você aguardar, ou então não, você mesmo que escolheu aquela pessoa. Mas isso daí envolve várias coisas, várias situações. Mas curiosamente você observa pessoas. Eu converso com algumas pessoas, viu? Você olha a vida assim de uma pessoa, às vezes é uma mudança, às vezes não tem nada de maldição ali, de palavra, mas às vezes é uma mudança comportamental na vida daquela mulher. Ela está emitindo uma mensagem errada. E o espírito da sensualidade, que é um demônio, né? Ele não quer que ninguém fique bem. Então, irmãs, eu quero aqui falar para vocês, o jejum, ele traz tudo isso. Ele revela, ele mostra, Deus fala. Minha filha é assim, meu filho é assim. Irmãs, grandes livramentos, grandes vitórias eu tive através do jejum. E agora até já me conheço um pouco mais, né? Porque antes eu não entendia, quando Deus começou a me mostrar, por exemplo, esses dias, isso tem uns meses, foi o ano passado, eu me desfiz, foi de uma faca grande, um facão que tinha aqui, irmãs. E aquele facão nunca me incomodou. Eu faço alguns trabalhos aqui no quintal, trabalhos mesmo manuais de limpeza, de ordem, né? E eu utilizava muito aquele facão, era como se fosse uma peixeira. Ele era grande, né? Grande. Você precisa, né, de um instrumental assim, desse jeito, dessa forma. E como eu tenho outras ferramentas aqui, eu até substituí. E eu comecei a ficar cismada. Primeiro o cabo dele começou a soltar, foi aí que comecei a prestar atenção. E Deus foi me trazendo à memória. Irmãs, nunca havia prestado atenção. Algumas coisas, claramente, né, eu já havia retirado aqui, né? Mas aquele facão era o facão mesmo, grande, irmãs. Aquilo sempre passava despercebido. Eu tô falando nesse nível. Coisas que passam às vezes despercebido, como por exemplo, né, que uma prova real dos fatos, o guarda-roupa. Porque o facão eu não tenho como voltar e perguntar, mas a única coisa que o Espírito Santo me trouxe à memória é que na infância, né, que eles me criaram, eram pessoas muito ruins.
O meu avô, no caso, ele era ruim, sobretudo com animais, matava animais, tinha requintes de crueldade com animais. Sou muito rude, muito... Eu ouvia falar, e algumas vezes, né, eu era criança, e o Espírito Santo me trouxe tudo isso, irmãs. Só pode ser Deus ali falando, mostrando. Eu era criança, e ali isso era falado nas rodas, né, à noite, que a gente conversava, né, família muito grande, então tinha aquelas rodas e cada um contava os seus causos, né, e ali era citada essa palavra, e ele ria, achando engraçado as crueldades que ele fazia com os animais, que ele criava na época. E eu criança, ouvindo aquilo tudo, o Espírito Santo me trouxe que uma parte daqueles requintes de crueldade, ele fazia com esse facão, irmãs. Com esse facão. Eu não cheguei a pegar essa parte, porque na casa onde eu fui morar já era outra casa, mas antes, onde eles moravam, coisas aconteciam. E ali isso era falado naquela roda ali e ele ria. Mas, e eu criança ouvindo aquilo ali, achando normal. E a Bíblia diz que o justo, ele olha pela vida dos animais. Mas as misericórdias do ímpio são cruéis. Aliás, o ímpio, ele não tem misericórdia. O ímpio, não. O que o ímpio tem é jogo de interesse. Toma lá da cá, vou te dar isso, mas depois vai ter cobrança. Desse jeito, irmãs. E até as misericórdias do ímpio para com os animais não é misericórdia, é crueldade. Então só pode ter sido o Espírito Santo, porque ao longo de tantos anos eu nunca me despertei para isso, nunca me atentei para essas histórias. Quem está entendendo o que a irmã Raquel está falando? Nunca me atentei, mas para essas histórias que eu estou aqui comentando com vocês, nunca nem me atentei para isso. Nunca. E ali comecei a ficar cismada com aquele facão, irmãs. Comecei a ficar cismada e o cabo assim soltando, sabe? O cabo estava soltando. Enorme, irmãs. E ali eu fazia alguns processos aqui de trabalhos, né, manuais que é necessário fazer no nosso quintal, porque olhar pelo governo é limpar, é zelar, é tirar, porque às vezes você paga, você chama uma pessoa e a pessoa não faz, porque até você tem que estar ali do lado monitorando a pessoa, e eu não tenho muito tempo para ficar ali, então é o tempo que você está ali monitorando, olhando a pessoa e enfim, você perde tempo duas vezes. Então, não, deixa eu fazer aqui. Então, o que dá para eu fazer, eu faço. Mas, irmãs, ou então não faço daquela forma como você gostaria que fizesse. Então, irmãs, o jejum, ele te dá essa clareza. Eu comecei a ficar assim, cismada, e aquele troço saindo, e eu começando já a fazer, mas de vez em quando eu olhava para aquele facão. Mas hoje eu já me compreendo, eu me entendo, né? Quando eu começo a ficar cismada com algo, cismada, olha, irmãs, já é Deus ali falando, alertando. Mas no caso do guarda-roupa, que eu citei aqui, aquilo ali foi uma prova. O guarda-roupa até então vivia comigo, um guarda-roupa de madeira maciça, um guarda-roupa comum, normal. E eu me lembro isso lá no início da conversão. Na época que eu ia pro monte todos os dias, quase todos os dias. E ali, irmãs, eu me lembro desse dia como se fosse hoje. Tá aqui o texto também, é um mistério do guarda-roupa. E o guarda-roupa assim bem no quarto, né? E tem um banheiro. E eu passava assim no quarto, comecei a ficar cismada. Olhar para aquele guarda-roupa, eu senti algo estranho naquele guarda-roupa. Como se alguém estivesse me olhando naquele guarda-roupa.
E ali comecei a ficar cismada, sentia já uma sensação estranha com aquele guarda-roupa. E ali, irmãs, eu tô contando novamente porque tem muita gente nova aqui no canal. E ali eu conversei com os familiares e outra coisa, algo que Deus te deu é para você. Nem sempre o outro vai ter a mesma percepção, mesmo alinhamento, mesmo nível espiritual que Deus já te deu. E ali, irmãs, o que aconteceu? Eu comentei aqui com familiares. Vamos destruir esse guarda-roupa, que eu estou me sentindo mal com esse guarda-roupa, eu não quero mais esse guarda-roupa, eu vou me desfazer desse guarda-roupa. E ali começaram a falar, mas o guarda-roupa tá bom, você tá cismada. Irmãs, aquelas conversas que vocês já sabem. E ali fui deixando, dei ouvido, fui deixando, foram se passando os meses, aí eu fui falando, entrando no ouvido, sai pelo outro, ninguém dando crédito. Aí um belo dia, irmãs, eu falei, Senhor, eu vou quebrar esse guarda-roupa, vou pegar minhas roupas, vou deixar dobradinha aqui em cima dessa cadeira, improvisei um monte de cadeira, botei minhas roupinhas ali, tudo dobradinha, porque eu nunca fui de ter muita roupa, irmãs. Quando eu vejo que tem muita roupa, eu já vou tirando metade daquelas roupas e vou doando. Eu tenho muito isso, porque eu gosto de usar tudo. Quando eu vejo que tem peças que eu uso mais e outras menos, aquela que eu uso menos, eu já dou, já tiro. Então, nunca fui de ter muita roupa. Eu gosto de ter peças funcionais, que funciona, que eu use, que o que combina com o que. E desse jeito, dessa forma, sem precisar ficar pensando muito. Mas vamos lá, coloquei minhas roupas assim, dobradinha em cima da cadeira e fui quebrando. Orei ao Senhor. Uma dica que eu dou, ore antes de limpar a sua casa, ore antes de fazer um trabalho assim. E ali fui quebrando, peguei martelo, peguei pé de cabra e fui quebrando tudo, eu fui tirando. E ali em espírito de oração, eu fui tirando. E era barulho. Eu fui tirando, fui jogando aqui num lugar, né, num espaço que a gente procura atacar fogo, né? É um espaço assim aberto, até que é onde vai as folhas das árvores, né, as podas. Tem um espaço aqui que fica ali, e ali é onde é queimado, né, as folhas, os troncos. E depois eu aproveito aquilo tudo de areia, terra, para colocar nas plantas, né, nas minhas plantinhas que eu sempre estou cultivando aqui, porque é uma terra muito rica, uma terra muito maravilhosa aquela terra, e muitos nutrientes, né, então serve assim muito de adubo para as plantas, elas amam. Então, e ali, irmãs, fui tirando. Quando tirei tudo, irmãs, fiz a limpa, queimou tudo. Aí esse familiar me confessou, que esse guarda-roupa, e não tinha me falado nada, que esse guarda-roupa, ele na época foi fazer um trabalho, né, um familiar foi fazer um trabalho na casa de uma pessoa que lá era um centro, né? E a pessoa lá não teve como pagar, pagou uma parte em dinheiro e a outra parte que ficou faltando perguntou se poderia pagar doando esse guarda-roupa, porque era de madeira maciça. E a pessoa aceitou. E curiosamente, que a pessoa só confessou depois que eu destruí o guarda-roupa sem eu saber de nada disso, irmãs. Então, se você aí dentro da sua casa começar a ficar cismada com algo, cuidado, irmãs, com bonecas. Eu não gosto de boneca. Eu particularmente, irmãs, eu não gosto de boneca. Eu não sei se você tem boneca aí no seu quarto, na sua casa, mas eu não me sinto bem com boneca. Eu não gosto de boneca. Palhaços, então, piorou, irmãs. Coisas dentro do quarto. Bichos, esses bichos de brinquedos, né? Até para comprar brinquedos para suas crianças, né? Aqui tem muitas mães. Procure ver um brinquedo, né? Um boneco. Irmãs, tem cada boneco tão horripilante que às vezes eu olho, sabe? Às vezes eu aviso, gente, como é que uma mãe, o pai não vê que isso aqui é um demônio?
Mães com a expressão tão feia, irmãs. Precisamos do discernimento. Aí começa a acontecer coisas estranhas com a criança. A criança começa a ficar rebelde, a criança não obedece, a criança não dorme à noite, começa a chorar. Mães, em nome de Jesus, ora o quarto, pede a Deus para te revelar. Imagens de bicho na blusinha da criança. Imagens Mas desde aquela época que eu era criança, adolescente, já tinha isso, irmãs. Esses brinquedos, tudo com mensagem subliminar. Aí a criança já fica, aí entra espíritos de demônios, né? Mirins, criança. Tem isso. Um dia eu vou contar aqui uma experiência aqui que eu tive. Lá na Igreja Batista, lá onde eu era, irmãs. Com esse negócio de demônio pequenininho. Então, irmãs, em nome de Jesus, tá? Em nome de Jesus. O jejum, ele traz tudo isso. Como que você vai ter clareza? Oração, dom do discernimento, dom do conhecimento. Viu, irmãs? Então, se separe. Às vezes o inimigo atua. Eu vou falar com uma frase, que o inimigo não faça da sua casa um puxadinho. Nem do seu quarto, nem da sua casa, nem da sua família. Crianças vendo brincadeiras, coisas na internet, com mensagens subliminares. E tem desenhos, irmãs, daquela época, Pica-Pau. Mas esse Pica-Pau também só fazia coisas ruins, esse tal desse Pica-Pau. Aquela Pantera também, irmãs. Oh, Deus. Se bem que ela entrava em cada circunstância, aquela Pantera cor-de-rosa, que também só a misericórdia, irmãs. Mas eu tô me lembrando aqui de um desenho que tinha na época, que era o He-Man. Irmãs, aí tinha um homem lá que era uma caveira. Irmãs, aquilo ali é o demônio da morte, irmãs. E ele falava lá, irmãs. Você imagina a pessoa ficar assistindo aquilo. Eu estou citando um exemplo, porque hoje há muitos outros bichos aí horripilantes. Desenhos, filmes. Irmãs, filmes de família Addams. Aonde já se viu isso, irmãs? Cultuando família fantasma. Demônio, que nós não cremos nisso. Abre o portal, abre legalidades. Então, que o Espírito Santo venha te trazer clareza, amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. Fica na paz.